Bom dia, graça e paz. Bom, como eu já tinha prometido, né, que ia fazer um vídeo por semana, então vamos lá, né? Eu acho que eu já li essa passagem, eu acho que eu já fiz um vídeo com essa passagem, mas vou fazer de novo, para que vocês venham entender que Jesus já veio, que tudo já foi cumprido, que a Bíblia nada mais é do que um livro de história. Um livro velho, porque tudo que está aqui já aconteceu. A gente tem que acreditar no que está escrito aqui. A gente tem que entender o que está escrito aqui. Quando Deus falou que aquela geração ia pagar, era aquela geração que ele estava vivendo. Deus não ia condenar toda a humanidade por causa do erro deles. Deus não é injusto, Deus é justo. Então, quando eu falo que tudo já aconteceu, é porque realmente aconteceu. Porque se a gente ler a Bíblia e trazer o que está aqui para nós, a gente vai ficar sempre prisioneiro do sistema religioso e vivendo debaixo de uma mentira, de uma falsidade, tá entendendo? Sendo escravo de pastor, tá? Então, que vocês venham entender essa escrita que foi para aquele tempo. Não tem nada para a gente aqui, tá? Então, vamos começar a leitura hoje em Mateus 23, 34. Mateus 23, 34. Preste bem atenção na história e para quem foi escrito, tá? Portanto, eis que eu vos envio profeta, sábios, escribas, e um deles matares, e crucificares, e a outros deles os açoitaras na vossa sinagoga, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Barraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que, na verdade vos digo, que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Gente, Deus é Deus que mente. A gente ia ficar 2000 anos esperando Jesus voltar para se vingar? Se ele está falando aqui, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, os profetas que Deus enviou, tá entendendo? E eles mataram. Eles mataram. Será que é tão difícil vocês entenderem isso? Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mataste os profetas e apedrejai os que têm ação, que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos, como galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa e vós deixada deserta,
Porque eu vos digo que desde agora não me vires mais, não me verás mais, até que digas, bendito o que vem em nome de Deus. Agora vamos para cá. Lucas 19, 43. Lucas 19, 43. Gente, se eu gaguejar um pouquinho, vocês me perdoem. É porque eu tô ficando, acho que, com um problema de vista. A idade, quando chega, é aquilo, né? E eu tô começando a ver as letras meio embaçadas. Aí me atrapalha um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Lucas 19, 43. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te citarão e te destruirão de todos os lados e derrubarão e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem. Dentro de ti estiverem. As mulheres, quando esse cerco aqui aconteceu em Jerusalém, as mulheres, elas matavam os próprios filhos para comer, para saciar a fome. Elas comiam a carne dos próprios filhos. Bebiam sangue porque não tinha água na cidade. Eles comiam couro. Eles comiam a comida dos bichos mais nojentos da face da terra. Gente, foi muito triste o que aconteceu lá. Foi muito triste. Vocês têm que entender que a vingança de Deus era para aquela geração. Teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Quem é que estava visitando? Quem é que eles não reconheceram como filho de Deus? Quem é que foi cuspido, humilhado, crucificado, levou uma cruz, uma coroa de espinho na cabeça? Quem é que era chamado de herege, filho do deus Zebu? Não era eles? Não eram os sacerdotes, os escribas, os caras das leis? Não foi eles que fizeram isso tudo? Não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Só um minutinho. Bom, vamos retornar à escritura. É que chegou uma pessoa aqui, estava chamando, eu tive que dar um pause. Mas agora vamos lá. Hoje está horrível para me enxergar. Vamos lá. Jesus prediz a destruição do templo de Jerusalém. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse, quando a estas coisas que verdes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada,
E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele, Jesus disse os discípulos dele. Os discípulos dele não vivem mais, não tem mais nenhum aí. Não tem mais nenhum. Todos eles já morreram. O templo caiu. E disse então ele: Verdes, não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Oi? Como é que é o negócio? O tempo está próximo? E disse então eles: Verdes, não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não verdes? Portanto, pois eles, e quanto ouvirdes de guerra, e citações, não vos assustem, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se nação contra nação, reino contra reino. Haverá em vários lugares grandes terremotos, fome, pestilência. Haverá também coisas espantosas, grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos a sinagogas e prisões, conduzindo-vos a presença de reis e presidentes, por amor do meu nome, e vos açoitará. Isto para testemunho, porque, pois, em vossos corações não permitida, como haveis de responder, porque eu vos darei boca, sabedoria, não poderão resistir, nem contradizer tudo quanto se vos opuserem, até até pelos pais, irmãos, parentes, amigos serão entregues. Matarão alguns de vós, e de todos serem odiados por causa do meu nome, mas não pereça um único cabelo da vossa cabeça. A vossa paciência possuir as vossas almas. Mas quando virdes Jerusalém cercada, de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Jerusalém ia ser cercada. É Brasil? Estados Unidos? Jerusalém. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação.
Então, os que estiverem na Judéia, fuja. Tá vendo como é que não era? O mundo todo, o mundo era aquele lá, era Jerusalém, era eles que iam pagar. Jesus aqui não ia mandar alguns fugir para o monte, outros ir para outro lugar. O castigo era ali dentro de Jerusalém, onde estava o templo, era ali. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Os que estiverem no meio dela, saia. Os que estiverem no meio dela é os que estiverem lá dentro da cidade. Os que estavam lá dentro tinha que sair. Tinha que sair. Os que estiverem no meio dela, saia. E os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estas, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Era dia de vingança, para que se cumprisse tudo que estava escrito, tudo que Deus vinha falando através dos profetas, que aquele tempo ia acabar, que ele ia derramar a ira dele. Ele derramou. Estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada. Para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se complete. Misericórdia. Onde que eu estava que eu nunca tinha visto isso? Eu estava sendo enganada pelos pastores. Eu estava esperando Jesus vir nas nuvens. Eu estava esperando a presença do anticristo. Eu estava com medo do inferno. Eu estava com medo do Satanás. Né? Por isso que eu não conseguia ver. Eu estava debaixo de uma maldição. E eu não conseguia ver essas verdades. Mas desde o dia que eu falei pro meu Deus que eu nunca mais eu ia botar meus pés dentro desses lugares nojentos, Deus começou a me mostrar as verdades. Deus não está dentro desse lugar. Isso aí é arapuca para prender você, tomar o teu dinheiro, fazer você escravo, prisioneiro. Tá todo mundo aí esperando Jesus voltar. Tá todo mundo aí esperando, fazendo um papel de santo sem ser. Tá entendendo? Porque querem subir com Jesus. Meus queridos, quando vocês morrer, o espírito vai direto para Deus. Ponto. O teu corpo fica aqui. A alma, não tem nada desse negócio de trindade, alma, corpo, espírito. A tua alma é as tuas emoções, é os teus pensamentos, as tuas emoções, é o que você sente. É a alma. A alma acaba junto com o corpo. E o espírito volta para Deus. Não tem esse negócio de inferno, que você vai ser queimado, que o diabo vai ficar com um garfo lá, espetando você, torturando você no inferno. Gente, isso aí é conversa para boi dormir. Deus não ia fazer um negócio desse com a gente. Mas você gosta de ser enganado? Fica à vontade. Não concorda com o que eu estou falando? Eu não estou falando nada aqui da minha carne. Eu estou falando o que está escrito aqui. Se vocês não acreditam no que está escrito aqui, então vocês não acreditam
no Cristo ressuscitado. Vocês não servem o Cristo ressuscitado. Porque vocês não acreditam no que está escrito aqui, vocês acreditam no que Jesus de Nazaré falou? Falou lá para os discípulos deles, o discípulo dele. Aí vocês ficam aí, fazendo papel de bobo, sendo enganado. Pelo amor de Deus. Lucas 23, 28. Lucas 23, 28. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chores por mim, chore antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres das que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer ao montes: caia sobre nós, e aos outeiros cubre-nos, porque se ao madeiro verde fazer isso, se fará com seco. Então conduzirá outros dois, que era só isso aqui. Tá vendo? Jesus estava falando o que para elas? Essas mulheres que estavam lá chorando por ele, sofrendo por ele. O que ele falou para elas? Para elas chorar por elas mesmo e pelos filhos delas. Porque hão de vir dias em que dirão: poxa, elas iam comer os próprios filhos. Isso tudo aqui aconteceu 40 anos depois. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Agora vamos para cá, ó. É complicado. Apocalipse 6:12. Apocalipse 6:12. E havendo aberto o sexto selo, olhei. João estava em espírito com Deus. Ele estava em espírito. E ele estava vendo tudo que tinha acontecido e o que estava acontecendo. Ele estava vendo o que estava acontecendo. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se em sangue, como o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Tá vendo como é que a minha vista não tá legal? E as estrelas do céu caíram. Gente, isso aqui é só uma linguagem, tá? O sol não ficou negro. As estrelas não caíram do céu. A lua não virou sangue. Isso aqui é só um modo de dizer, tá? É só um modo de dizer que os judeus usavam, tá? E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando
a figueira lança de si os seus figos verdes, abalados por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrolava. E todos os montes, ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam na caverna e na rocha das montanhas, dizendo aos montes, aos rochedos, caia sobre nós. Não é a mesma coisa lá de Lucas? É a mesma coisa que está em Lucas. É a mesma coisa. Caia sobre nós, escondeis-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Porque é vindo o grande dia da sua ira. Não olhe não. Apocalipse 14, 7. Apocalipse 14, 7. Dizendo, com grande voz, temei a Deus e dá-lhe-ei glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Oi? Tá vendo só? Dizendo, com grande voz, temei a Deus, dá-lhe-ei glória, porque é vinda a hora do seu juízo. A hora do juízo não tinha chegado lá? Não tinha chegado? Será que é tão difícil entender isso? É difícil entender. E outro anjo seguiu dizendo, caiu, Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da sua ira, fornicação. E seguiu, e os terceiro anjo, dizendo com grande voz, tá vendo só? E o outro anjo seguiu dizendo, caiu a Babilônia. Caiu o templo que tinha caído. Tudo estava sendo cumprido ali, dentro de Jerusalém, naquele cerco ali. Era eles que iam pagar. Era deles que Deus ia cobrar. Então, que vocês fiquem com esses versículos, estudem melhor, né? Porque, gente, chega de ser enganado. Chega de ser enganado. Eu perdi 25 anos da minha vida acreditando numa mentira, tá? 25 anos da minha vida que eu perdi numa mentira, um engano, uma ilusão. O que eu estou descobrindo agora,
através das pregações que eu vejo no YouTube, tá entendendo? Eu tô seguindo o canal do irmão Geraldo, que é Igreja em Espírito e em Verdade. Ele traz a verdade. É através das pregações dele que eu estou descobrindo essas coisas dentro da Bíblia, que eu nunca tinha ouvido falar dentro desse lugar nojento aí chamado de igreja. Tá entendendo? Porque a igreja somos nós. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então eu fico muito triste. Eu vejo também o canal do irmão Cláudio, que ele dá estudo também da palavra, tá entendendo? É Limpos pela Graça, o nome do canal dele. E tá sendo muito bom para mim. Tá sendo muito bom, porque eu tô vendo umas verdades que eu não sabia que estava dentro da Bíblia. Eu estou conhecendo coisas que eu não imaginava que estava dentro da Bíblia. Tá entendendo? Eu estou começando a entender a Bíblia melhor do que se eu estivesse nesse lugar aí. Então, que vocês fiquem com esse pequeno estudo. Eu não sou melhor do que ninguém, tá? Eu não sei de nada. O que eu estou aprendendo, eu estou passando para vocês. Agora vai de vocês aceitar, entender que o Apocalipse é um livro velho. Tudo já foi cumprido. Deus não quer teu sacrifício, Deus não quer teu dinheiro, Deus não quer nada de você. Outra coisa, estou agora vivendo em graça. Vou falar uma frase de Paulo. Viver em Cristo, morrer é lucro. Eu achei muito interessante essa frase. Porque hoje, eu sei que quando eu morrer, o meu espírito volta para Deus. Eu sei que Deus está comigo. Eu não preciso estar dentro desse lugar para Deus me usar, me mostrar alguma coisa. Tá entendendo? Hoje eu estou vivendo em graça. Deus não quer teu sacrifício, Deus não quer teu dinheiro, Deus não quer te aprisionar, Deus não quer nada disso. A graça é para você aprender o que é certo e ter o temor de Deus. Porque tem muitos que descobrem a graça. Já que eu sou livre, então eu vou fazer o que eu quero. Se você sabe que é errado matar, para que você vai matar? Se você sabe que é errado se prostituir, por que você vai se prostituir? Se você sabe que é errado beber, que vai te fazer mal, por que você vai beber? Essas coisas todas que as pessoas fazem, isso aí são coisas da carne. Não tem nada a ver com demônio, com Satanás, que o Satanás está falando no teu ouvido, está te usando a fazer aquilo. Não. Isso são coisas da carne. A nossa carne, ela já veio com defeito de fabricação. Tá entendendo? Então, a gente tem que procurar sempre fazer o certo. Tá entendendo? Porque não é porque está em graça que vai ser libertina. Que vai fazer o que bem quer e tá tudo certo. Não é assim. A gente tem que ter temor a Deus. Tá entendendo? Se eu sei que é errado, para que eu vou fazer? Vou envergonhar o nome de Deus por quê? Tá entendendo? Eu não posso fazer isso. Porque eu sei que é errado. Tá entendendo? Então eu não posso fazer o que é errado. Eu tenho que fazer o que é certo. Certo? Então, que vocês venham estudar isso, vocês venham entender que tudo já foi cumprido, que tudo já aconteceu, que o castigo de Deus foi para aquela geração ia ser cobrado,
Tá entendendo? E nós hoje estamos vivendo em graça. A gente só tem que viver em graça. Sem compromisso, sem dízimo, sem batismo nas águas. Isso aí é tudo maldição. Tudo maldição, tá? Então, que vocês venham se libertar. Porque o que eu quero para mim, eu quero para vocês. Se eu me libertei desse sistema religioso e eu estou descobrindo essas verdades, eu estou vivendo bem, estou vivendo em paz, eu tenho paz de espírito. Eu tenho paz. Eu tenho tranquilidade, eu tenho sossego. Não tem coisa melhor. Tá entendendo? Então, que nós viemos nos juntar, entendeu? Em graça. Ponto. Vem pra graça, você também. Vem. Então, fique com Deus, meus queridos, que vocês vão entender essas palavras, esse pequeno estudo que esses versículos que eu mostrei, tá bom? E é isso aí. Fiquem todos na graça e paz do nosso Senhor, tá? Fique com Deus. Tchau.